Então vamos lá. Aqui, segundo ano, bimestre é o terceiro bimestre, e vamos lá na primeira semana aqui. Então, o eixo temático é cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. O tema, embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Habilidade, analisar fontes, festas, monumentos, pinturas e fotografia. Então, fontes na história são aquelas carta, igual ele está falando aqui, festa, monumento, pintura, pode ser fotografia, pode ser documento e tudo mais, que os historiadores pegam para analisar, né? Vou colocar lá ela aqui na sala. Então, os significados simbólicos da monarquia, o exercício legítimo do poder, sua relação com a liturgia, as liturgias políticas ao longo da história brasileira. Então, os conteúdos relacionados, Brasil e Império. Então, a gente vai estudar desde 1822 até 1889, que é a República. Para quem não sabe aí, o Brasil ele se tornou independente de Portugal em 1822, no famoso dia 7 de setembro, tá? E ele se tornou uma república, então a população pôde votar no presidente, né, em 1889. E o primeiro presidente, que foi no dia 15 de novembro, né? A gente lembra dessas datas aí porque é feriado, né? Inclusive, essas datas esse ano vão cair nos dias legais. Quer ver? 7 de setembro vai cair na terça, daí emenda com a segunda, né? Com a alegria dos professores. E o dia 15 de novembro. Ah, não, dia 15 de novembro é a famosa semana de recesso, né? Que aqui na minha região chama Semana do Saco Cheio. Que dia 12 é dia de Nossa Senhora, é feriado. E dia 15 é a proclamação da República. E se eu não me Mas é engano. novembro, não é outubro, não, Jorge. É verdade, eu tô viajando aqui. Aqui, 15 de novembro. É verdade. Vai cair na segunda-feira. Eu tô vendo aqui porque eu já tô pensando no feriado. Porque o feriado aqui é dia 12 e dia 14 ou 15 acho que é dia do professor. Eu não lembro nem dia do professor. Que miséria. Dia 15 de novembro cai segunda-feira. Então o feriado vai emendar o final de semana. Isso é bom. Então aqui, ó. O Brasil Império, então, ele termina em 1889. O primeiro presidente tem normalmente uns nomes de ruas aí, ó. Marechal Deodoro da Fonseca. Vocês já ouviram falar desse rapaz aí? E também tem o Floriano Peixoto, que são os dois presidentes do Brasil, os dois primeiros presidentes do Brasil. E o tema, os significados simbólicos da monarquia, parte 1. Interdisciplinaridade, que eu esqueci de falar, arte e sociologia. Então vocês podem ver essa mesma temática aqui que eu estou falando nessas duas disciplinas aqui, arte e sociologia. Então a breve apresentação. Caro estudante, nessa semana você vai conhecer um pouco sobre os significados simbólicos da monarquia brasileira, os rituais, as roupas, as joias, e analisá-los. O objetivo é entender como todo o cerimonial da monarquia é importante para demonstrar e manter o poder político. Então vamos lá. Então já começa em atividade, eu pensei que já tem um texto. Então já tem um texto de atividade, outro do Enem, e depois já tem outro aqui. É mais análise de imagem. Legal, muito bom. Então vamos lá então para atividade. Aqui, ó, é bacana que tem alguns videozinhos. Qualquer coisa, se eu terminando as atividades, eu passo um outro vídeo para vocês verem. Falando da monarquia, falando sobre as roupas, da coroa e tal. É legal esses videozinhos aqui. Normalmente são aulas, tá, de história, que eles pegam, assim, daqueles youtubers lá que fazem conteúdo, né? É bem bacana esses videozinhos. Daí, caso vocês queiram ver e abrir pelo celular, é só copiar esse linkzinho aqui ou clicar em cima dele, ó, que já abre direto no YouTube. Aí já abre direto aqui, ó. Aí vocês podem ver o videozinho. Eles pegam os videozinhos de alguns professores de história. Então é bacana até vocês verem depois. Atividades, então. Eu li o texto abaixo, de autoria do historiador José Murilo de Carvalho, professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A enorme visibilidade do poder
era sem dúvida em parte devido à própria monarquia com as suas pompas, seus rituais, com o carisma da figura real. Então ele está falando aqui que a visibilidade, né, do poder está nas roupas, está nas festas que eles davam, né, está no carisma, está no discurso e tudo mais, que o rei normalmente tinha, né. Então, ó, mas era também fruto da centralização política do Estado. O que é centralização política? É quando você junta ali o poder tudo na mão de poucas pessoas, né? No caso ali da monarquia, você juntava todo o poder na mão dos imperadores ou dos reis e tudo mais. Havia quase unanimidade de opinião sobre o poder do Estado como sendo excessivo e opressor, ou, pelo menos, inibidor da iniciativa pessoal, da liberdade individual. Mas este poder era, em boa parte, ilusório. A burocracia do Estado era macrocefálica. Tinha cabeça grande, mas braços muito curtos. Agitavam-se na corte, mas não alcançavam as municipalidades e mal atingiam as províncias. Daí a observação de que, apesar de suas limitações no que se referia à formulação e implementação de políticas, o governo passava a imagem de um todo poderoso. Era visto como responsável por todo o bem e todo o mal do império. Então, o que ele está falando no finalzinho aqui? Ele falava que por mais que o imperador, o rei, no Brasil, no caso o imperador Dom Pedro, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II, mandasse lá na cidade do Rio de Janeiro e tudo mais, só que no interior do Brasil, esse poder quase não era visto. Então, quem fazia o poder no interior eram os grandes proprietários de terra, eram as pessoas assim, os políticos, que hoje em dia, se for ver bem, não difere tanto, né? Porque se você for para o interior, você vê que as pessoas que conseguem acumular muito dinheiro, principalmente em lugares mais afastados assim dos grandes centros, como Pará, no Amazonas, Mato Grosso, esses estados assim que são bem grandes e tem muita propriedade rural, você vê que os donos das fazendas e tudo mais, eles andam com pistoleiros, né? Eles andam com capangas e tudo mais para fazer a segurança deles e para muitas vezes extorquir outras pessoas, né? Tipo ameaçar e tudo mais. Então não mudou tanto assim desse tempo para cá, né? Então lá, de acordo com a análise do texto acima, como o poder monárquico fazia para ter visibilidade no contexto do Brasil imperial. Então ele está falando da visibilidade. O que é visibilidade? É fazer ser visto. Então, o que o governo fazia que a população ficava lá assim, nossa, o imperador está fazendo tal coisa, nossa, ele está fazendo tal coisa, que chamava a atenção mesmo da população, né? Então o texto aqui fala, a dúvida parte tá, mas era bem fruto da centralização política. Então aqui, ó, a visibilidade do poder era sem dúvida em parte devido à própria monarquia com suas pompas, seus rituais, com o carisma da figura real, mas também fruto da centralização política do Estado. Então, o que ele está perguntando aqui, ó? Fazia parte de ter visibilidade no contexto do Brasil imperial. Então, lá, a família real ganhava visibilidade a partir de sua pompa. Pompa é luxo, tá? Então você vê muito isso em roupas, nas joias e tudo mais. Isso até hoje, tá? Se você for ver aí a realeza britânica, né? Se você colocar joias da rainha Elizabeth. Inclusive, várias joias dessas são feitas com ouro e prata, tudo extraído aqui do Brasil, tá? Então aqui, ó. Aí pra você ver a veinha. Né? Só nesse pescocinho dela aqui, ó. Já deve ter milhões de reais aqui, ó. E nessa coroinha, então, mais ainda. E a veinha sempre anda com as joias. E são várias joias, tá? Várias joias da realeza. Colar de diamante, coroa, bracelete. Tem tudo aqui, tá? Broche.
tudo é de joias, assim, que são caríssimas, tá? As próprias coroas que elas usam, né? Então, isso tudo, assim, vale uma fortuna. E boa parte dessas joias foi quando Portugal teve que passar muito dinheiro na época para a Inglaterra, na época da colonização. Então, boa parte do ouro, da prata, das pedras preciosas que Portugal tirava do Brasil, normalmente eles davam como pagamento para a Inglaterra. Eles sempre estavam em dívida com a Inglaterra. Então, você vê várias joias aí, ó, do pessoal da realeza da Inglaterra. Então, ó, a família real ganhava visibilidade a partir de sua pompa, do luxo, das festas e roupas que utilizavam, também por centralizar o poder político. Então, como somente eles que governavam, né? Então, todo o poder político, seja do judiciário, do legislativo, na própria elaboração das leis, ou mesmo do executivo, caía nas mãos do imperador. Isso a gente chama de poder moderador. Poder moderador. Professor, como assim? O que é poder moderador? Igual vocês têm no WhatsApp ou em grupos, sei lá, de outros aplicativos aí, tem um moderador. O que é o moderador? É aquela pessoa que consegue incluir, excluir mensagem. Então no WhatsApp tem aquelas pessoas lá que são os admin, né? Admin. O que quer dizer admin? Administrator. Administrator. O administrator, digamos assim, é que a palavra, o administrador, né? É a mesma coisa que moderador. Então, o imperador, no caso, quando exercia o poder moderador, ele era a última palavra, né? Então, ele era a última palavra. O que quer dizer isso, a última palavra? Se, vamos supor que um juiz julgasse alguma pessoa e condenasse à morte, o imperador tinha o poder de tirar essa pessoa do enforcamento, por exemplo. Ou se não, uma lei que não fosse legal para o imperador. Ele poderia ir lá e anular essa lei. Então, isso a gente chama também de autoritarismo, tá? Então o Dom Pedro I já foi um imperador bem autoritário. Já Dom Pedro II já foi mais maleável, tá? Mas Dom Pedro I foi um imperador assim mais que a gente chama de, como que é a palavra? Agora fugiu. Agora fugiu a palavra. Eu vou lembrar. Começa com S, eu acho. Não, não é com S, não. Ele era um imperador absolutista. Essa palavrinha que eu estava esquecendo. O que é um absolutista? Absolutista é quando ele tem todo o poder nas mãos. Então ele governa absoluto, ele governa sozinho. Vocês conseguiram entender essa aqui? Ou tá difícil? Entendi. Tranquilo? Então tá bom. Se vocês não entenderam, pode ligar o microfone, professor, explica de novo. Eu não entendi isso aqui, eu não entendi o conceito. Não sei o que é moderador. O que é pompa. Às vezes, alguma palavrinha vocês não sabem, vocês podem perguntar o significado, tá? Fica à vontade aí para perguntar. Então, vamos lá. 2. Que importância você avalia que tem as cerimônias para a legitimação do poder político, seja em monarquias ou em repúblicas? Então, só explicando, tá? Isso aqui não é a resposta. Então, quando a gente tem a cerimônia, vou mostrar uma cerimônia. Cerimônia, posse, presidente. Então, quando a gente vê lá em Brasília, tem essa cerimônia de posse, né? Que, no caso aqui no Brasil, o ex-presidente passa a faixa presidencial, né? Que é essa faixinha aqui, para o atual presidente. Então, todo presidente passa por essa cerimônia, né? Tem lá, ele vai lá cumprimentar o pessoal, ele recebe visita de outros presidentes, né? Ele faz um discurso, né? Como aqui o presidente norte-americano. Ele também faz um discurso no Senado, então no plenário também faz um discurso. E tem lá, ele passeia de carro, tem toda uma cerimônia, né?
A mesma forma é a cerimônia de posse do imperador, né? Imperador. Então, quando você pega, por exemplo, uma cerimônia de posse do imperador, é a mesma coisa. Aqui, no caso, é o imperador japonês, né? Parece que está aparecendo aqui. Ou é o primeiro-ministro japonês, ó, com o imperador aqui do lado. O Japão, para quem não sabe, tem imperador, tá? Até hoje. Quer ver? Imperador do Japão. O senhor já, se eu não estou enganado, ele morreu e passou. Ah, não. Deixa eu ver. Esse rapazinho aqui, ó. Olha lá, ele e a esposa dele, ó. Imperatriz do Japão. Ah, professor, então no Japão ainda tem imperador? Sim. Mas quem governa o país é o primeiro-ministro, tá? Quer ver, ó? Primeiro-ministro do Japão. Então quem governa o país mesmo é esse rapaz aqui, ó. Agora é esse cabeçudinho aqui, ó. O que é o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é uma pessoa votada, tá? O povo elege ele. Daí o Congresso lá no Japão, normalmente o que acontece é o seguinte: o povo elege seus representantes. Daí, dentre esses representantes, que a gente pode chamar de senadores ou deputados, eles elegem uma pessoa para representar o país todo. Então, isso a gente chama de primeiro-ministro, tá? Na Alemanha tem primeiro-ministro, mas não tem presidente, eles chamam de primeiro-ministro. Lá na Inglaterra também tem, tá? O primeiro-ministro da Inglaterra é o Boris Johnson. Esse rapaz aqui, ó, que nunca pentei o cabelo. Não sei se você já viu ele no jornal aí. Ele não tem uma foto que o cabelo dele não tá zoado, ó. Eu tô até pensando em adotar esse estilo aqui, ó. Eu tô ficando louco mesmo dando aula. Acho que não vou mais pentear o cabelo também, não. Se o cara não penteia, aí, ó, de vez em quando fica mais penteadinho no cabelinho do menino. Então ele é o primeiro-ministro, tá? Ele é como se fosse o chefe da Inglaterra. Só que, como vocês sabem, a Inglaterra tem uma rainha, que é a Elizabeth. Eu até mostrei as joias dela aqui. Então, aqui, ó. Importância você avalia que tem cerimônias. Então, para que serve a cerimônia? Na época de Dom Pedro, serve para apresentar ele para a população, concorda? Porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, não tinha. O único meio de informação que você tinha na época de Dom Pedro eram os jornais. Depois veio o rádio, depois a TV e tudo mais, e a internet. Hoje em dia tem sentido você fazer uma cerimônia? Sim ou não? E aí, o que vocês acham? Tem que ter uma cerimônia de posse do presidente, ou de deputado, ou de vereador? Ou vocês acham que não precisava ter uma cerimônia? E aí? Vocês acham que é bobeira, perda de tempo? Vocês acham que é importante para conhecer o candidato que vocês votaram, ou que vai ser o vereador, que é o presidente? Ou não tem importância nenhuma, tanto faz? E aí? Vou responder, gente. Vocês estão com vergonha? Tem ninguém, só tem eu aqui na sala. E aí? Tá muito quietinho. Bom, já que a opinião foi o silêncio, então vamos lá. Eu vou meio que fazer uma resposta do que eu acho, tá? Então, a importância que você avalia, porque é pessoal, né, que tem as cerimônias. Então, as cerimônias no, as monarquias servem para apresentar o monarca à população. Então é como se fosse um evento assim, mais para apresentar a pessoa mesmo. Já na República, o presidente faz seu discurso e coloca suas prioridades, prioridades de governo. Então, o que a gente vê, por exemplo, no discurso do Bolsonaro? Então, as prioridades dele eram o quê? Era armar a população, né, que tinha prometido, era baixar, por exemplo, o preço das coisas, que todo presidente promete, nunca baixa nada, dar mais atenção às forças militares,
Ele defende muito a família tradicional, né? Pai, mãe, filho. Ele não gosta muito da galera que é homossexual. Então, isso aí você já vê o preconceito que ele tem, né? Que ele é uma pessoa que a gente chama de conservador, né? Normalmente os conservadores eles tendem a ter preconceito contra o homossexual, preconceito até contra as mulheres, né? Vários discursos do Bolsonaro a gente viu isso. Então, esses discursos mostram como vai ser o presidente, né? Quais as medidas que ele vai tomar, economicamente, politicamente, na educação, na saúde, etc. Então, essas cerimônias, elas marcam o primeiro dia de exercício do presidente ou do imperador e dão para a gente um pouquinho ali do que vai ser a presidência, que a gente pode esperar a partir dali, né? Então, essas cerimônias, para mim, é mais uma formalidade. Poderia ser só um discurso e acabou, né? Agora eles gastam uma fortuna para fazer essa cerimônia. Eu acho até bobeira. Bom, daí se vocês quiserem colocar a opinião suas aqui, vocês ficam à vontade, tá? Eu coloquei a minha opinião. Minha opinião, assim, mais singela, digamos assim. 3. As imagens reproduzem quadros de Dom João VI e seu filho Dom Pedro I, nos respectivos papéis de monarcas. Então aqui a gente vê Dom Pedro I e Dom João. Dom João também era bem lindo, tá? Olha pra você ver, ó. Um rapaz bonito. Dom João VI. Dom João não. Ele é um rapaz bem bonito, ó, como vocês podem ver nas fotos aqui, ó. Ele rei bonito, ó. Que elegância. Olha pra você ver que carinha de... Que pão. Olha que rapaz bonito, ó. Parece um bagre depois que saiu da água. Já tá quase morto. Dom João. Isso porque o pessoal que pintava os retratos, né, dos imperadores ainda dava uma melhoradinha no rosto, tá? Então, então acho que era mais bonito ainda, ó. Era mais bonito. Então tem alguns retratos dele aqui, ó. Dom Pedro já não era tão estragado, não. Dom Pedro I. Dom Pedro I ainda era um pouquinho mais ajeitadinho. Isso aqui é uma reconstrução que eles fizeram de Dom Pedro a partir da alçada dele, se eu não estou enganado. Então você vê até a diferença, né, dele aqui para ele nas pinturas, né? Eles dão uma alisadinha no rosto. Na época ele não tinha, como que fala? Não tinha aquele artifício de câmera digital, de celular, como que chama? Embelezamento. Então os artistas que pintavam os imperadores e tal davam um tapa no rostinho, né? Mas esse rosto aqui, ó, que aparece aqui, seria o mais próximo de Dom Pedro hoje. Foi uma reconstrução que eles fizeram a partir do crânio dele. É mais ou menos isso aqui, ó. E Dom Pedro II já era mais bonitão. Dom Pedro II já era galã, já. Barbudão. Acho que não temos nenhuma reconstrução. Aqui já tá parecendo Papai Noel, né? Isso aqui é Machado de Assis do lado dele. Mas acho que não tem pintura dele mais novinho. É, mais novinho, mais ou menos assim. Aí, ó. Parece um Papai Noel de olho azul, ó. Olha lá. Esse é Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I. Aqui era novinho, né? Quando ele tomou posse no Brasil. Aí pra você ver, com 16 anos eu não, acho que eu não sabia nem amarrar o cadarço do meu sapato direito. E Dom Pedro II já era imperador do Brasil. Então, isso aí foi chamado golpe da maioridade. E Dom Pedro II assumiu, quando o pai dele voltou para Portugal, Dom Pedro I, né? Em 1900 ele assumiu, o Dom Pedro II voltou em 31. Ele morreu em 83, daí acho que o Dom Pedro II assumiu o Brasil em 1842, se eu não estou enganado. Mas eu posso estar errando a data. Então vamos lá para a questão aqui, ó. As imagens reproduzidas do quadro de Dom João VI, seu filho Dom Pedro I, nos respectivos papéis de monarcas. A arte do retrato foi amplamente utilizada pela nobreza ocidental, como objetivos de representação política e de promoção social. No caso dos reis, essa era a forma de que fazer presente em várias partes do reino, sobretudo de se mostrar em majestade, né? Então aqui eles estão todos ornamentados, né?
Então aqui a primeira imagem foi pintada por Debré, retrato de Dom João VI, em 1817, olha sob tela e tal, e o tamanho da imagem aqui, né? Tem 60 por 42 centímetros. Já a imagem aqui, de coisa, foi pintado por Henrique José da Silva, retrato do imperador em trajes majestáticos, gravura sobre metal feita por Urbain Massar. Tem 64 centímetros de altura e 44 de largura. Está no Museu Imperial. Então aqui a gente pode ver os dois personagens aqui, né? Trajando roupas reais. E a questão? A comparação das imagens permite concluir que as obras apresentam substantivas diferenças no que diz respeito à representação de poder. Então, estou falando aqui que elas são diferentes. O quadro de Dom João VI é mais suntuoso porque retrata um monarca europeu típico do século XIX. Se você for ver as duas imagens, a gente não vê tanta diferença assim, né? Os dois estão com cajado, estão com algumas roupas assim maiores. Um aqui está com bota, outro está com sapatinho com meia. Mas mesmo assim, remetem a uma pessoa rica, né? Na época, no caso. Hoje em dia seria um palhaço, né? C. Os quadros dos monarcas têm baixo impacto promocional, uma vez que não estão usando a coroa, nem ocupando um trono. Uai, se você for ver as imagens, eles estão usando roupas assim que são obviamente caríssimas para a época. Então, obviamente, eles querem que você pense que eles são ricos, que eles têm um status e tudo mais. E a coroa está aqui do lado, né? Aqui de Dom Pedro e Dom João não tem coroa, mas tem um trono atrás, ó. É a coroa do lado. D. A arte dos retratos no Brasil do século XIX era o monopólio de pintores franceses, como Debré. O fato de o pai e filho aparecem pintados de forma semelhante sublinha o caráter de continuidade dinástica, aspecto político essencial ao exercício do poder régio. E aí, qual questão que vocês acham que está certa? Eu já meio que dei uma dica, né? Quem pescou aí vai conseguir acertar. E aí? Chuta uma aí. Fala comigo. Qual questão que vocês acham que está certa? Nada? Então, eu vou falar para vocês qual que está certo. Então, letra E. Então tá falando, ó, o fato do pai e filho aparecerem pintados de forma semelhante sublinha o caráter de continuidade dinástica. Então, passando de pai para filho, né? Continuidade da dinastia, né? Aspecto político essencial ao exercício do poder régio, do poder dos reis, né? Então, você passando a coroa para o seu filho. Então, você vê que eles estão praticamente na mesma posição, com as roupas bem parecidas, ostentando as roupas e tudo mais, então tá bem parecido. 4. Compare as imagens abaixo, Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves, com as de seu filho, herdeiro, Dom Pedro I, imperador do Brasil, levando em conta o que você reconhece como significados simbólicos da monarquia. Então tá falando aqui para a gente reconhecer alguns símbolos da monarquia, tá? Quais os símbolos que aparecem na primeira imagem aqui? O que a gente pode ver? Que são símbolos de um rei. E aí? Ajuda aí. Vamos lá. A coroa, o cajado. Coroa. Pode ser o cajado. O cajado normalmente remete a um pedacinho de madeira e tal, mais simples. O rei chama cetro, mas é a mesma coisa, tá? Então, tanto faz. O que mais? A Os do... vestimenta. A vestimenta, as roupas, né? Roupas, ou para ficar bonito, né? Os trajes. O que mais?
Tem uma coisa que eles estão na mão aí, na mão esquerda. O que os dois Tô estão na mão esquerda? tentando ver se é uma espada. Vou ampliar para você, ó. Aí, ó. Aqui não dá para ver direito, né? A mão esquerda, mas aqui dá. Aqui dá para ver certinho. É uma espada. Eles estão empunhando uma espada. Espada. Mais algum outro aspecto aqui? Que aqui não tem fundo, né? Mas tem o que a gente chama de manto, né? As costas deles. A própria pintura, né? Que na época era uma coisa muito cara, né? Ser pintado. Porque era, como não existia fotografia, o único modo de você ser representado era a pintura. Então, uma coisa que acontece até com os presidentes, né? Quer ver? Foto oficial posse. Então, todos os presidentes têm uma foto oficial. Do Bolsonaro é essa aqui, da Dilma. Dilma é essa aqui, do Lula. Todos os presidentes têm uma foto oficial. Do Lula é essa aqui. Então, todos os presidentes têm uma foto oficial. Para que serve essa foto oficial? Essa foto aqui é espalhada em todos os departamentos que são federais, né? Então, por exemplo, tem lá o Tribunal Federal, tem a foto do Lula. O Tribunal de Contas, tem a foto do Lula. O Ministério do Meio Ambiente, tem a foto do Lula. Então, o que acontece é o seguinte: essas imagens que eles pintavam em quadros, na época serviam mais ainda, porque às vezes a pessoa não sabia como que era o imperador. Eles não tinham a mínima noção, porque não tinha os jornais, não tinha foto e tudo mais, então as pessoas só sabiam como era o imperador através dos quadros. Então esses quadros eram mandados para muitas cópias, né, eram mandadas fora do Rio de Janeiro, que era a capital na época, para as pessoas saberem como que era o rosto do imperador, certo? E obviamente esse rosto era pintado de uma forma diferente, igual eu falei para vocês. Eles davam uma melhoradinha ali, deixavam mais magrinho, tal, sei lá o quê. Dava aquela repaginada, né? Então era comum se fazer isso na época. Então aqui a pergunta a gente responde aqui, ó. Reconhece algum significado simbólico da monarquia? Coroa, cajado ou cetro, as roupas, espada, manto, a própria pintura, né, dos quadros, são alguns aspectos da monarquia, certo? E aqui já começa a semana 2. Então a gente já finaliza essa aula com as imagens. A Laila entrou depois, deixa eu só colocar o nome dela aqui. Interromper